Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vou falar como estou a reagir às quedas do mercado. Não perca, já a seguir. Antes de mais, queria começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, vou pedir por favor que cliquem neste botão aqui em baixo de subscrever e façam parte deste projeto, assim ajudam o canal, pois eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Os mercados estão todos em queda e quando nós abrimos a conta da corretora, normalmente o que vamos ver é menos rentabilidades do que tínhamos ou então até rentabilidades negativas. Isto vai desmotivar qualquer um que queira começar a investir ou que já esteja a investir, mas que não vê o seu portfólio crescer. Por isso, hoje vamos falar então como é que tem sido a minha reação e todos estes fatores que estão a fazer com que existam estas quedas no mercado. Sinceramente, era de esperar este ciclo negativo tendo em conta o que aconteceu. As quebras no fornecimento por parte da China, a desaceleração económica após uma pandemia, inclusive o facto de haver um aumento da inflação, o aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu que quer controlar esse aumento dos preços e, claro, também o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Com isto, os investidores ficam com medo e começam a vender e, por isso, nós conseguimos identificar esta tendência de queda que está a acontecer nos mercados, principalmente nos ativos de risco. Tendo em conta a pressão do mercado e a reação dos investidores, eu continuo a ter aqui a minha estratégia definida para continuar a passar por este momento de ciclo negativo no mercado. E, efetivamente, não estejam mal preparados, não fiquem à espera que algo bom vai acontecer, quando podemos pensar o contrário e já estar de facto preparados para algo que possa advir aqui desta situação. Neste momento nós não sabemos o que vai acontecer e por isso aquilo que temos que ter em mente é um plano. E um plano tem aqui dois fatores importantes neste momento para mim, que é o fator da poupança e o fator da organização. No caso da poupança, reforçar a reserva de emergência, nomeadamente no meu caso eu tenho 24 meses disponíveis se precisar de alguma coisa. Em relação também aos investimentos, repensar a estratégia, principalmente diminuir a percentagem dos investimentos mais especulativos e continuar a investir em ativos que vocês consideram bons para longo prazo e que, de facto, com a estratégia do DCA, do preço médio, faz sentido continuar a aplicar o vosso dinheiro. Como, por exemplo, o S&P 500, que é então a réplica do índice que vocês conseguem encontrar em vários ETFs para poder seguir as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Agora vamos passar para o meu computador para termos aqui mais uma noção do que é que está a acontecer neste momento no mercado e para que eu possa continuar a partilhar aqui a minha reação a estas questões. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como podem ver no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo, o link vai ficar na descrição para poderem aceder. Quero apenas dar aqui a informação dos eventos que estão a promover a 21 de maio no Porto e a 4 de junho em Lisboa, o Trading Tour. Eu já tive a oportunidade de ir a um evento destes gratuitamente e vocês podem se inscrever gratuitamente, o link também está na descrição e podem efetivamente aproveitar durante um dia, ter acesso a palestras interessantes, a informação, a conhecimento. É de facto um bom momento para fazerem networking, portanto sugiro que efetivamente quem possa ir e quem tenha gosto sobre estes assuntos, obviamente que apareça. Relativamente aqui às notícias do mercado, aquilo que tem acontecido é que começa a ser comum acedermos a estas notícias, mas nós devemos sempre olhar para as mesmas porque isto tem a ver com o nosso dinheiro, tem a ver com o nosso estilo de vida. E nós, efetivamente, não estamos preparados neste momento como sociedade, não estivemos na última crise financeira, não estamos para uma possível crise financeira que possa aparecer no futuro. Porém, aquilo que está a acontecer, como vocês podem ver, é que a inflação na zona euro subiu para 7,5% em abril. Imaginem terem um retorno de 7,5% do investimento, agora imaginem o inverso, que é perderem poder de compra e perderem, neste caso, 7,5% em relação ao vosso dinheiro. E é isto que está a acontecer, a inflação está a comer o nosso poder de compra, efetivamente, está então a retirar-nos esse poder de compra e neste momento estamos a falar aqui de uma inflação de 7,5% na zona euro, o que é bastante. Com isto, depois temos algumas personalidades que fazem parte aqui dos players, nomeadamente o supervisor aqui, o Mário Centeno, a indicar que com os juros a subir as famílias e as empresas vão ter que fazer contas lá em casa e muitas famílias estão já no limite, se aumenta uma prestação 100 euros, com a subida dos juros e afins, acaba por ser algo que poderá levar muitas famílias a passarem mal e depois isto, com certeza, que vai passar para outros setores e, claro, a nossa economia poderá ressentir-se. Outras informações que nós temos também é que quase 300 mil famílias arriscam o Euribor acima de 1% até novembro, portanto até quase ao final do ano.
Após 6 anos de juros negativos, os portugueses enfrentam agora um cenário de subidas e isto pode, como eu disse, impactar muitas pessoas que nunca fizeram contas sobre a possível subida da sua prestação ou que devido à pandemia tiveram dificuldades. Em relação também aqui ao BCE, aí está a Christine Lagarde aqui já a admitir a subida de taxas de juros para julho. Por isso, vamos começar gradualmente a ver se esta inflação começa, e esta inflação que está em crescente, digamos assim, começa a ser controlada de alguma forma e que daqui não advenha, de facto, mais nenhuma situação negativa. Aqui, Vítor Bento, que é o presidente da Associação Portuguesa dos Bancos, a indicar que espera que quem pediu crédito tenha previsto alta de juros, por isso isto começa a ser uma informação constante e no meio de tanto medo e incerteza as pessoas devem estar preparadas, daí a importância de terem um plano em que haja uma boa reserva de emergência e, claro, para quem pode e tem a disponibilidade para tal, investir gradualmente, nunca colocar uma grande quantia nos mercados porque podem entrar num péssimo momento e gradualmente ir investindo para terem então um investimento para o longo prazo, para 10 anos, 15 anos, 20 anos e com isso já vamos ver aqui os ciclos do mercado que aconteceram, por exemplo, no S&P 500, que representa as 500 maiores empresas americanas. A falar nos Estados Unidos da América, temos aqui a informação neste momento então que lá também acaba por ser um mercado muito volátil por causa também desta inflação e nós temos aqui os preços aumentarem 8,5%, digamos a subida mais rápida nos últimos 40 anos e isto é importante de se analisar. E tudo está, de facto, a sofrer uma grande queda, nomeadamente a Bitcoin, que vocês podem verificar aqui neste momento que está, de facto, já a eliminar os ganhos obtidos em 2021, a subida que aconteceu em 2021, tendo em conta aquilo que aconteceu com a Luna recentemente, e vocês podem ler muita informação sobre isso, e aqui apenas o que eu queria partilhar é que neste momento o USDT, a Luna, tinha, digamos, uma stablecoin pareada com o dólar, em que tinha um algoritmo, um código que fazia com que isso acontecesse, em vez de terem reservas financeiras para garantir então essa paridade. No meu caso, eu continuo a investir gradualmente no meu portfólio, tenho então um portfólio bem diversificado, acabo por sofrer com as quedas, obviamente que sim, mas continuo a pensar naquilo que é efetivamente os investimentos que eu olho e vejo para o futuro, nomeadamente os ETFs que replicam o SP 500, por exemplo, iShares ou Vanguard, vocês têm essa possibilidade de investirem através de Portugal nas corretoras e temos então aqui esta informação que é o SP500, neste momento desde o início de ano vocês podem ver que está com 16% negativo, arredondando, mas se falarmos em 16% negativo estamos a falar para estes últimos 5 meses então do ano e eu não gosto de olhar sempre para os 5 meses e sim para o longo prazo, por isso vamos passar aqui nas rentabilidades em 3 anos 13,42, 5 anos 13,66, em 10 anos, 13,51 de retorno. Se vocês verificarem, por exemplo, ano 2018, retorno negativo de 4,45, ano 2008, ano que passamos por uma crise financeira nos Estados Unidos de subprime, menos 36,97, ano 2000, por exemplo, e depois a sequência da bolha .com, das empresas.com, 9,15, 22,12 aqui em 2022, porque também apanhou as Torres Gêmeas, o atentado 11 de setembro. E, efetivamente, nós temos que olhar para estes dados e pensar se nós queremos realmente investir para longo prazo ou não, se nós temos estrutura e estrutura psicológica para poder aguentar estas quedas. No meu caso, estou a reagir de uma maneira literalmente mais passiva sobre esta situação. Vou acompanhando os mercados, mas vou investindo nos ETFs, nomeadamente, então, no SP500. E no SP500 porquê? Desde que foram colocadas 500 ações neste índice, em 1957, até à data de 31 de dezembro de 2021, o retorno é então de 10,67%. Portanto, estes retornos são retornos que eu neste momento ficaria extremamente agradada se ao longo dos 20, 30 anos de investimento que eu fizesse na Bolsa de Valores tivesse então o meu dinheiro a render 10%. Momentos negativos, efetivamente rentabilidades mais negativas, anos bons em que nós podemos verificar aqui em 2019, por exemplo, 31,29% de rentabilidade, o que acaba por ser muito. E nós podemos então aqui ter uma média que vai dando então estes 10% desde 1957. Assim sendo, a ideia aqui é investir para um longo prazo, é ir acompanhando o mercado, é ter de facto uma boa reserva de emergência, estar mais tranquilo, não ter tanta ansiedade em relação aos mercados. As criptomoedas, nomeadamente da Bitcoin, devem considerar, por exemplo, o próximo halving em 2024 para verificar a possibilidade de subidas. Existem muitas coisas que vocês devem compreender antes de fazer qualquer tipo de investimento e uma delas é que os mercados são cíclicos. Existem momentos negativos que nós, a longo prazo, vamos sempre passar. Da minha parte, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, vou pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto.
Eu espero-vos no próximo.